Então, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha, que na verdade não tem conteúdo hoje. Hoje é só dois exercícios relativamente completos, tá? Sobre o último assunto que a gente viu, sobre... mais um sobre... dominância de polos, resposta, essas coisas, tá? Não esqueçam que para o trabalho a gente vai ter também toda a parte sobre obtenção da inversa, manipulação de blocos, tá? Mas isso já teve vários exercícios durante o desenvolvimento das aulas. E nessa última parte é que faltou, nessas 3 aulas a gente não fez nenhum exercício, então eu trouxe essa aula justo para preencher essa lacuna. Então, se vocês não vieram na aula, dá uma pausadinha no vídeo, tá? E tenta resolver esses 2 exercícios e depois volta e vê quão próximo vocês chegaram ou se vocês acertaram, né? Espero que sim. Então tá, primeiro exercício, a gente vai... Eu quero que vocês, para um determinado ganho K, né, valor 1,5, vocês verifiquem se há sobressinal no sistema, se há algum tipo de dominância, né? E esboçar a resposta. Um detalhe, sempre quando eu falo esboço da resposta, é literalmente um desenho. Eu não quero que vocês encontrem a inversa, embora vocês possam exercitar fazendo a inversa e verificando no software se a resposta realmente condiz com o esboço. A ideia de fazer o esboço é só trabalhar com os parâmetros que a gente aprendeu nas últimas aulas. Tempo de estabilização, tempo de pico, MP, quando for um sistema com raízes complexas dominantes, mas enfim. Então, a ideia do esboço é se aproximar muito mais rápido do comportamento do que vocês fariam encontrando a inversa e desenhando o gráfico, e muitas vezes eu vou olhar a equação e não vou ter uma boa noção, principalmente quando eu estou iniciando ali na análise de sistemas lineares utilizando a transformada de Laplace. Tá? Então, a ideia é desenhar, é saber quanto tempo o sistema vai responder, como ele vai responder e para onde ele vai tender também. É importante e um passo que muita gente se esquece de calcular. Mas enfim, repetir também para K igual a 10. Então não bastasse fazer para K igual a 1,5, a gente vai fazer também para K igual a 10. Depois eu coloco aqui uma questão bem interessante, que nesse momento ela é bem matemática, a gente vai abordar usando a forma quadrática, que é, eu quero saber para qual valor de K esse carinha ali ele não vai ter nenhum sobressinal. Qual que é o máximo valor de K que eu posso aplicar sem que a saída ultrapasse o valor da entrada? Tá? Uma pergunta bem interessante e muito útil para controle. E segundo exercício, se Deus quiser a gente vai ter tempo para fazer, bem parecido, só que eu faço menos perguntas, só que esse aqui é um exercício sacaninha, né, cara? Ele é malandrex, tá? Para K igual a 2 eu peço se há dominância, teoricamente seria fácil de esboçar, mas esse carinha aqui ele não é tão fácil, eu espero que vocês notem isso. Nós vamos fazer o primeiro, que é o mais feijão com arroz. Primeiro passo que eu tenho que fazer é, obviamente, encontrar a função de transferência. Eu nem coloquei os sinais de entrada, de saída e de entrada, mas fica meio que subentendido, né, que isso aqui é um sistema de controle, que a gente vai começar a estudar logo depois do trabalho. Aqui é o sinal de referência e aqui é o sinal de saída. Então eu quero que vocês esbocem a resposta ao degrau. Também ficou subentendido, eu já falei nas últimas aulas. Sempre que eu falar resposta, a gente vai considerar sinal de entrada degrau. Para fazer isso, eu tenho que fechar a malha. Tá? Não tem choro. Por enquanto, a gente vai ter que fazer fechando a malha. Né? Então, vamos encontrar a equação que relaciona diretamente a entrada com a saída desse sisteminha, e é básico, né? Tu vai fazer ramo direto dividido por 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação, e nesse caso a realimentação é unitária. Então eu vou fazer aqui, vai ficar 10K sobre SS mais 10, 1 mais 10K, SS mais 10. Feito isso, eu vou simplificar, porque eu preciso expressar isso
de uma maneira que eu consiga visualizar rapidamente polos e zeros. É esse o meu objetivo aqui em controle, trabalhar com a localização dos polos e zeros e o ganho DC. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar em cima e embaixo por esse denominador, SS mais 10. É o jeito mais fácil, na minha opinião, de simplificar. E daí eu vou chegar nessa equação aqui, ó. SS mais 10 mais 10K. Que, se eu quiser, eu posso expandir para eu ter a minha forma quadrática. Isso é bem útil, na real. Então, eu vou fazer e escrever isso sensivelmente diferente, ó. Vai ficar S ao quadrado mais 10S mais 10K. Então, tá aí a equação da malha fechada Y sobre R para esse sistema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que substituir o valor de K que eu solicitei e verificar as coisas, né, que eu questiono. Mas tem algumas coisas que a gente já pode ver, né, de cara nesse carinha aqui. Primeira coisa que vocês têm que ver facilmente é o ganho DC. Quanto é que é o ganho DC desse cara, pessoal? É 1? Seria 1. É 1. Depende de K esse ganho DC? Não. Ele é 1 indiferente do valor de K. Se eu calcular, eu vou encontrar, inclusive, 10K sobre 10K. Tá? Então, para qualquer valor de K não nulo que eu utilizar, eu vou ter como resultado uma função com ganho DC unitário. E eu já falei isso para vocês, inclusive, né, quando eu estava falando sobre o ganho DC, que isso acontece porque existe um integrador aqui, a gente vai ver na teoria do erro. Aí esse integrador, ele só estabiliza, eu só vou estabilizar se o valor que ele está integrando tender a zero. Senão esse carinha vai tender para o infinito. Né? Mas enfim, então eu já sei uma coisa, não importa o transitório do sistema, não importa como que é a dinâmica dele, eu sei que esse é um sisteminha que vai tender exatamente para a amplitude que eu colocar aqui na entrada. Se eu botar um degrau unitário, a saída vai tender para 1. Se eu colocar um degrau com amplitude 20, a saída vai tender para 20. Tá? Porque o ganho DC desse carinha na malha fechada é unitário. Percebam uma coisa importante. O ganho DC do controlador é infinito. Né? O ganho DC da planta, coincidentemente, também é unitário. Né? Mas vocês têm que distinguir que esse ganho DC é da malha fechada. Eu fechei a malha, né? Então é a relação entrada e saída direto. Depois que vocês visualizaram isso, vocês podem até calcular substituindo o valor de K, né? Mas eu quis salientar que esse é um carinha que vai ter ganho sempre unitário na malha fechada. Vocês substituam o valor de K e encontrem as raízes. Tá? Isso é o mais básico. Vocês podem, inclusive, para esse caso, encontrar as raízes em função de K. Tá? Mas não é o objetivo aqui, dá para fazer realmente da forma bem brutal mesmo, substituindo o valor de K. A equação característica é só o denominador. Então, esse é um sisteminha que tem 2 polos e não tem zeros. Tá? Então, vai ficar a equação característica, S ao quadrado mais 10S mais 10 vezes 1 meio. Isso aqui vai ser S ao quadrado mais 10S mais 5, né? 5, desculpa aí o meu 5. E daí eu aplico Bhaskara se eu estou sem calculadora, e se eu tenho algum recurso como Octave, dá para calcular usando roots, né? Mas Bhaskara também, para esse exemplo aqui, ele não é uma coisa difícil, né? Eu vou aproveitar que eu estou com o MATLAB aberto aqui e calcular, fazer um roots. Professor, no trabalho eu posso colocar só S1 e S2? Claro, não precisa deduzir tudo, tá? Dá para fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó, meter no MATLAB. Então, as raízes desse infeliz aqui, porra, eu calculei e não anotei, né? Que alegria. É menos 9,47 e menos 0,52. Então, eu tenho duas raízes, menos 9,47
e menos 0,52. Só vou conferir mais uma vez, rapidão. 0,52, 9,47. Ok. O que significa? Significa que esse sisteminha, deixa eu voltar para o Zoom aqui, que eu saí, fui para o MATLAB. Todo mundo sabe usar a função roots, né? Acho que eu já usei ela, inclusive. Então é só escrever roots e coloquei os índices, os elementos do vetor como os coeficientes do polinômio aqui, né? Mas enfim. Então, o que acontece? Esse sisteminha, ele é um sisteminha que tem duas raízes reais só. Uma raiz lá em 0,52 e a outra raiz aqui em menos 9,47. Tá? Menos 0,52. Daí a gente já pode responder duas perguntas numa tacada só. Duas perguntas a gente já pode responder. Tá? Primeiro, esse carinha vai ter dominância, algum tipo de dominância? Por aquela diferença ali. A distância não chega a 10, mas é uma distância quase 10. Distância? Não é a distância entre as raízes que tem que ser 10, né, pessoal? A gente tem que, para verificar a dominância, eu aconselho vocês a calcularem o tempo de estabilização de cada raiz. Né? Isso é uma prática boa, principalmente agora no início. A raiz em menos 0,52, qual que é o tal associado a essa raiz e qual que é o tal associado a essa raiz aqui, né? É só lembrar que o tal é literalmente o inverso do recíproco, tá? Então vai ser 1 sobre menos 0. Menos, né? Menos com menos, 0,52, e a outra vai ser 1 sobre 9,47. Então, esse tal aqui é 1 sobre 0,52, que eu vou aproximar grosseiramente a 2 segundos, se vocês me permitirem, né? É 2 segundos. E esse tal, vou chamar isso aqui tal 1, né? E o tal 2, esse carinha aqui é 1 sobre 9,47. Se alguém calcular, vou ficar bem feliz, mas isso vai se aproximar de 1/10, né? Praticamente 1/10, um pouquinho mais. Então, 0,105. 0,105. Muito obrigado. 105 segundos. Então, o que acontece? Eu tenho duas raízes, uma demora 2 segundos para tender a zero e a outra demora 0,1 segundo. Há uma diferença de 10 vezes em tempo entre a raiz lenta e a raiz rápida? Na verdade, a raiz lenta é praticamente 20 vezes mais lenta. Então eu tenho uma dominância bem evidente. A dominância é sempre da raiz mais lenta, tá, pessoal? Então a raiz que domina a resposta é essa raiz que está mais perto da origem, dado que o tal dela é de fato mais do que 10 vezes maior do que todos os outros tals, que nesse caso é um tal só, né? Que fique claro. Mas eu poderia ter n tals aqui, n raízes extras. Se essa raiz fosse 10 vezes mais lenta, ou mais do que 10 vezes mais lenta, melhor, no mínimo, tá? Eu posso dizer que essa é uma raiz dominante. Então esse carinha aqui domina, eu falo abomina, domina a resposta, tá? Bom, se essa raiz domina a resposta, eu não preciso nem me preocupar com a outra, tá, pessoal? Lembrando que isso é uma aproximação, tá? Eu vou dizer, tá, esse carinha aqui, ele tem uma influência, mas é uma influência bem no início da resposta só e bem pequena, que nem a gente viu na aula passada, tá? Praticamente toda a resposta é dada por essa raiz, tá? Como eu sei que há essa dominância, eu posso bater, né, ou aproximar muito bem o sistema com um tempo de estabilização que é dado por 4 vezes, no caso, desculpa, 2 segundos, que é 8 segundos. Tá? Porque é a raiz mais lenta. E outra, como essa dominância é de uma raiz real, a resposta desse infeliz vai ser idêntica quase, praticamente idêntica, a um sistema que tem uma raiz real.
tá? Inclusive, pessoal, eu posso encontrar uma função equivalente, um g equivalente, que se comporta muito semelhante a esse sistema aqui em cima, para cá igual, obviamente, para cá igual a 1/2, tá, pessoal? Que só é regido por essa raiz dominante. A diferença entre esses dois sistemas vai ser ínfima, né? Então, uma coisa, né? O meu sistema, de fato, y sobre r, ele vai ter essa equação, ó. 5 dividido por s ao quadrado mais 10s mais 5. Mas, deixa eu melhorar esse 5, que está muito ruim, eu sei. Mas eu posso dizer que esse sistema tem uma resposta muito parecida a esse sistema aqui, ó. Por quê? Porque essa raiz aqui, ela dá praticamente toda a resposta, e esse sisteminha aqui, ele tem ganho DC unitário. Tá? Esse carinha aqui, ele tem ganho DC 1 e tem que ser igual ao ganho DC desse aqui, senão eu não posso dizer que é um sistema aproximado, né? Não adianta o sistema ter a mesma dinâmica ou uma dinâmica parecida se um sistema vai tender para 30 e o outro vai tender para 1. Né? Não, eles têm que tender para o mesmo lugar para eu dizer que eles são parecidos. Tá? Então eu posso esboçar a resposta com base só na dinâmica lenta, e eu só posso fazer isso quando há uma dominância de no mínimo 10 vezes, como a gente discutiu na aula passada. Então esse sisteminha, pessoal, ele vai ter literalmente essa resposta aqui, ó. Literalmente, não. Por que que eu sei disso? Porque ele tem uma raiz real dominante, tá? Essa raiz real, ela leva aproximadamente 8 segundos para estabilizar. Tá? E pelo ganho DC, que eu calculei, até não cheguei a calcular, mas eu posso calcular aqui, né? Y sobre R para S igual a 0, isso aqui vai tender para 5 sobre 5, que é 1, né? Então eu sei que o sistema vai tender para 1, dado que a entrada é unitária. Tá? Então essa vai ser a resposta desse sistema esboçada para um K 1/2. Tá? E percebam que é uma resposta, não digo que lenta, vocês vão ver que a segunda resposta para K igual a 10 é mais rápida, com certeza. Tá? Por quê? Porque o K ele está aqui multiplicando o integrador, né? Ele está ponderando a parcela integrada. Se o K for bem baixo, esse sinal de saída vai ser bem pequenininho. Mesmo sendo proporcional à integral, o K escalona para baixo, nesse caso, é 1/2, né? Eu vou calcular a integral e dividir por 2. Tá? Então é um sinal aqui que evolui lentamente. Esse é o motivo pelo qual esse sistema, por exemplo, não apresenta sobressinal, e também porque ele demora bastantinho para estabilizar, 8 segundos. Tá? Só a título de curiosidade, se eu aplico um degrau direto na planta e vejo a saída sem fechar a malha, a planta tem uma dinâmica bem mais rápida, né? A planta estabiliza em 4/10 de segundo. Tá? Só para fazer uma... Ô, Renan, Diga. pode repetir só aquele raciocínio de por que esse sinal não tem, esse sistema não tem sobressinal? Tá? Matematicamente, esse sistema ele não vai ter sobressinal pelo fato de ele não ter raiz complexa, né? Ele vai ter uma raiz real dominante, tá? Que vai realmente dominar completamente a resposta matematicamente falando, digamos assim. Porque aquela exponencial vai durar mais, enfim, a gente discutiu na aula passada. Mas se eu pensar na teoria de controle, esse é um carinha que ele não vai apresentar sobressinal, muito porque esse ganho aqui, por ser baixo, né, ele vai fazer com que esse sinal evolua muito devagar. Né? É a mesma coisa de tu tem que aumentar, mas eu vou aumentando devagarinho aqui. E se eu aumentar devagarinho, dificilmente o meu sistema vai responder muito rápido a ponto de eu perder um pouquinho o controle dele. Então eu posso analisar isso tanto no viés matemático, de analisar a localização das raízes, verificar que não há raiz complexa, que não há raiz complexa dominante, principalmente, que a raiz dominante é real,
Então a resposta é monotônica, tá? Tanto no viés de olhar a realimentação e entender que eu estou integrando aqui, só que esse integrador, a área vai evoluir multiplicada por um fator pequenininho, então eu vou meio que controlar esse sinal lentamente, né? Quando o ganho é alto, significa que a minha influência é muito rápida e forte, né? Porque eu estou pegando um sinal e multiplicando por um fator. Se o ganho é baixo, e ganho alto e baixo também é uma coisa relativa também, dependendo do ganho do sistema, isso, né, pessoal? Mas se o ganho, nesse caso, é um ganho baixo, se eu for pensar, né? Porque isso gerou uma dinâmica lenta. Mas por que isso? Porque eu vou evoluindo devagarinho. Eu vou colocando o sinal aqui na planta lentamente e não de sopetão, né? Tanto que, pessoal, se por acaso eu aumento muito esse carinha, né? A gente vai verificar isso no próximo exercício, na continuação. Com certeza eu vou apresentar sobre o sinal. Por quê? Porque eu vou multiplicar o sinal por um valor muito grande e esse sinal vai chegando aqui. Vai tipo chegar que nem o Kahneman, de carrinho na planta. Tá? Então a planta vai reagir muito rápido e o integrador não digo que não vai ter tempo de prever, mas ele vai agir muito rápido na planta e isso vai gerar um sobressinal, porque ele vai passar a referência e daí o integrador tem que desintegrar aquele valor, né? Então, na verdade, essa modificação na dinâmica da malha fechada de sistemas de controle tem a ver com os ganhos internos, né, dos meus controladores. Também da localização dos zeros e dos polos que eu projeto também, do controlador, né? Mas, majoritariamente, a gente vai estudar o efeito de um ganho. Entendeu? Beleza? É bem legal, né? Eu acho bem legal. A gente vai analisar matematicamente também, mas eu sempre quero que vocês tenham esse feeling dos sinais, que isso aí, na verdade, são manipulações de sinais internas aí à malha de controle. Deu aqui, ó, já resolvi esse carinha, né? Não tem sobressinal. Por quê? Porque eu tenho uma raiz real dominante muito lenta, né? Muito mais lenta que a outra raiz. A dominância, já respondi, já esbocei a resposta. Enquanto deixa eu ver que oração aqui, até que foi rápido, né? Eu vou dar para vocês aí uns 5, 7 minutos, o tempo de uma música extra, e para vocês anotarem e pensarem, vocês têm que repetir para K igual a 10 agora. Né? Então, já que eu fechei a malha, fica um pouco mais fácil, né? Tem que substituir o valor de K, calcular as raízes, analisar que raiz resultante que tem isso aí e esboçar a resposta conforme as raízes. Professor, o que está Musiquinha. escrito ali? Ali debaixo do gráfico ali, o que está escrito? Embaixo do gráfico, 8? É domina? Domina. Dominatrix. Ah, tá. Esse carinha aí vai ser o polo dominante, ele domina a resposta, né? É melhor escrever dominante, né? Dominante. Dominante. Tá? Show. Deu pra bola. Vamos fazer. Ó, pessoal, já meio que coloquei aqui, né? Até esqueci de tirar a foto dessa porcaria desse quadro, apaguei aqui o exercício, azar. Já coloquei aqui que para K igual a 10, né, eu vou ter esse sistema. Mesma cara, pode ver, eu só mudei o valor de K. Com isso, eu promovo, obviamente, uma alteração na localização dos polos da malha fechada. Quanto é que deu aí os polos, pessoal? Alguém me diga. Me diga. Deu 2 polos complexos, né? Menos 5, mais ou menos J vezes 8,666. 8,66, isso aí é provavelmente... Pô, essa raiz, eu conheço essa raiz, hein? Essa raiz eu conheço essa raiz. É a raiz de alguma coisa conhecida. Depois a gente vê. Depois eu explico como é bem fácil de encontrar essa raiz. Seguinte, ó, pessoal.
essas raízes elas são complexas, então a dinâmica da malha fechada é completamente diferente dessa dinâmica aqui já, tá? Então o que que vai acontecer? Esse é um carinha que, primeira pergunta que a gente tem que fazer, existe alguma dominância? Na verdade, não é propriamente uma dominância, né? Porque esse carinha só tem raiz complexa, então não é nem uma dominância, é a raiz do infeliz. Tá? Então eu não preciso nem me preocupar se essa raiz ela vai ou não vai ser a raiz dominante, porque ela é a única. Esse carinha tem grau 2, com raiz complexa, é óbvio que a dinâmica vai ser dada por essa localização de raízes. Esse carinha está na forma padrão, inclusive, né, pessoal? Se a gente for avaliar, ômega n ao quadrado dividido por s ao quadrado mais 2xi ômega n s mais ômega n ao quadrado. Eu poderia, inclusive, encontrar essas raízes não fazendo Bhaskara, mas lembrando de quem é ômega n, quem é o xi e assim por diante. Eu vou ter que calcular isso daqui a pouco, então aguentem aí. O fato é o seguinte, eu sei como vai ser a resposta desse sistema se eu calcular os parâmetros de uma resposta de segundo grau, que a gente viu na penúltima aula, tá? Então, o que eu tenho que calcular? Né? Primeira coisa, né? Colocar esse negócio aqui no plano complexo, eu sempre gosto, eu fiz para essa raiz aqui, vou fazer para esse carinha também. Esse é um malandro aqui, ó, que ele é arregaçado, mas não é tanto. Eu tenho menos 5, mais ou menos J8 e pouco, né? Tá? Então eu tenho mais ou menos essa localização. Estão me vendo, né? Estão me vendo. Eu tenho mais ou menos essa localização. Tá? Eu vou encontrar fator de amortecimento, vou encontrar ômega D, ômega N e calcular TP, TS, MP e o ganho DC já está calculado, que é unitário. Tá? Então, dada essa localização, tem duas formas de fazer isso, de encontrar fator de amortecimento, ômega D e ômega N. Primeira forma, casar o polinômio. Tá? Tu sabe que esse polinômio aqui é S ao quadrado mais 2xi ômega ns mais ômega n ao quadrado. E daí daqui tu pode tirar rapidão e fácil que a frequência natural é 10 radianos por segundo. Só olhando. Não precisa nem pensar muito, né, pessoal? Tá? Então eu já tiro que ômega n é igual a 10 radianos por segundo. Eu sei que ficou pequenininho aqui, tá, pessoal? Mas é ômega n aqui. Bom, se tu sabe ômega n e tu conhece esse termo aqui que multiplica S e tu sabe que ele é 10, é só escrever. 2xi vezes ômega n é igual a 10. Mas tu sabe quem que é ômega n, né? Claro que tu sabe. Né? Ômega n a gente acabou de calcular, é 10. Todo mundo viu onde é que eu tirei ômega n? Né? Eu só fiz essa igualdade, né? Ômega n ao quadrado igual a 100. Ômega n ao quadrado igual a 100. E óbvio que ômega n vai ser raiz de 100, que é 10. Tá? Então, se esse ômega n é 10, esse carinha é 10, eu tiro bem fácil que o fator de amortecimento tem que ser 1/2, né? Então, 2xi vezes 10 igual a 10, isso me leva a concluir que o fator de amortecimento é 1/2. Pessoal, por incrível que pareça, esse fator de amortecimento ele não leva a um sobresinal absurdo, tá? Não é uma coisa linear. Tá? Para ter bastante sobresinal, eu tenho que ter um fator de amortecimento bem baixo. Né? Tipo assim, isso aqui vai dar, se não me falha a memória, uns 20%, 30% sobresinal. Depois eu vejo, não me lembro de qual. Tá? O fato é o seguinte, calculei ômega n, calculei o xi. Né? Como eu tenho a localização, o jeito mais fácil de calcular ômega d é olhando a localização do polo. Porque a parte imaginária é a frequência natural amortecida, o ômega d, que é 8,66 radianos por segundo. Outra forma de calcular xi, ômega n e ômega d, direto tudo pela localização. Tá? Tu tem que lembrar que o módulo da raiz, essa distância aqui, é o ômega n. Então eu posso, olhando a localização, fazer
5 ao quadrado mais 8,66 ao quadrado, tira a raiz disso, tem que dar 10. Pode fazer aí, parar o vídeo e fazer, que tu vai ver que o módulo do polo é 10. A gente já discutiu isso na aula retrasada. Se tu tem o módulo, tu pode encontrar o fator de amortecimento pela parte real, porque a gente viu que a parte real é xi ômega n. Porra, se ômega n é 10 e xi ômega n é 5, o xi só pode ser 1 meio. Então, na verdade, é bem fácil de calcular isso a partir da localização da raiz, não tem muito mistério, tá? Calculado esses parâmetros, a gente pode ir lá para o formulário e calcular tempo de estabilização. Quanto é que é o tempo de estabilização, pessoal? Nesse caso, a gente se baseia na parte real ali, né? Isso. Pra calcular o tempo de estabilização. Isso. É 4 sobre xi ômega n. Sobre sim. Isso. É 4/5. Deu pra bola. Ô, professor, eu não sei isso. Vai estar no formulário, pessoal. Isso aqui eu decorei porque eu trabalho há muito tempo com essa merda, né? 4 sobre 5 é o meu tempo de estabilização. Isso é 0,8 segundos. Porra, o sistema é 10 vezes mais rápido, hein? Tá? Na real, isso foi uma coincidência, porque se eu continuar aumentando o ganho, na verdade, o tempo de estabilização não vai mudar, né? Isso é uma coisa que vocês podem verificar, né? Aumenta o ganho para 20, eu garanto para vocês que o tempo de estabilização vai continuar 0,8, tá? Mas, enfim, isso aí é uma coisa interessante, né? Façam aí vocês, se virem. Tempo de estabilização, 0,8 segundos. Tempo de pico. O tempo de pico está associado ao quê? A parte imaginária, né? Na verdade, é π sobre ômega d, que nesse caso é 8,66. 8,66. Porra, isso aqui vai dar o quê, cara? 3,14 dividido por 8,66. Vai dar um pouco menos do que esse infeliz, né? Não, 3. Não, um pouco não, bastante menos. Vai dar mal menos a metade. Um pouco menos da metade. Era isso que eu pensei, só falei errado. 0,36 ali. 0,36. Muito obrigado. 0,36. Eu vou ter que apagar isso aqui, tá, pessoal? Então, calculei tempo de estabilização, calculei tempo de pico. O professor, vale mais a pena fazer a inversa. Então faz a inversa mais complexa, seja feliz. Eu prefiro fazer essa merda assim. Tempo de estabilização ou tempo de acomodação 0,8. Tempo de pico 0,36. E eu vou calcular o MP. Pessoal, o MP é uma fórmula chata. É uma fórmula chata. Então vamos usar o quê? Um gráfico. Cadê que... Pá! Olha que apostila maravilhosa. Apostila maravilhosa. Tá aqui, ó. Ô, professor, eu nem sabia que tinha apostila. Nem fala isso. Nem fala isso porque vai levar uma bordoada. Ó, esse gráfico é literalmente o gráfico daquela equaçãozinha do MP que a gente viu na aula em que a gente abordou raízes complexas. Então, o que acontece? Eu calculei o fator de amortecimento e deu 0,5. Então, tá aqui, ó, 0,5. Daí tu vem aqui, beleza. Ô, louco, mais torto. Aí, ó. Então, significa que o sistema vai ter uns 15% de sobressinal. Show, beleza. Ô, professor, é só isso, só. Tá? Quer calcular? Pode calcular também. Pode calcular também. Tá? Daí para calcular, daí tu vai ter obviamente o valor exato, né? Tu vai ter o valor exato. Tá aqui a fórmula, ó. Tu tem o fator de amortecimento, 1 meio, pluga nessa porcaria, tu calcula. Então o MP, que eu até vou colocar assim, ó, gráfico, porque facilita muito, é aproximadamente 15%. Tá? Então o que acontece? Agora eu posso graficar isso. E um detalhe,
sempre esbocem, por favor, com base nos valores que vocês encontraram, né? Então, para esse infeliz aqui, eu tenho 0,8 como tempo de estabilização, 0,36 como tempo de pico, o sistema estabiliza em 1 e ele tem um valor de pico que chega em 1,15. Lembrando que isso é proporcional, então se o sistema estabilizasse em outro valor, eu teria que compensar segundo a porcentagem, óbvio, para encontrar o valor de pico ali, né, do meu sistema. Então, com base nisso, vocês conseguem graficar essa resposta. Tá? Então, ela é uma resposta que não tem muito sobressinal, né? Se a gente for ver, ó, se o meu sistema chegou aqui no pico e ele tem que estabilizar aqui, ele não pode oscilar muito, né? E eu exagerei, isso aqui não é 10%, né? Ele tem menos sobressinal do que isso, inclusive. Eu tracei muito mal, na real. Ele tem um pouquinho menos do que 20. Ah, muito mal não, né? Então ele vai fazer assim, ele vai oscilar ainda menos do que eu desenhei. Ó. Tá? Essa vai ser a resposta. Se vocês encontraram um sistema com muito sobressinal, vocês vão ter que desenhar condizente com aquelas informações que vocês calcularam. Por exemplo, se vocês calcularam um tempo de pico em 0,1 e um tempo de estabilização em 10 segundos, significa que ele vai oscilar muito. Tipo assim, não é um pouco, é muito. Tá? O que eu detesto? Que o pessoal calcula isso e desenha o mesmo desenho da forma padrão. Tá? E se o sistema ele não tiver quase sobressinal, se o sobressinal for 1%, um sistema com sobressinal de 1% tem praticamente a resposta de uma raiz dupla. Eu mal vou ver o sobressinal, então eu não vou ter nem oscilação. Tá, pessoal? Então vocês têm que cuidar e desenhar de fato conforme os valores que vocês encontraram. Tá? Deixa eu tirar a foto do quadro e vamos fazer a última dessa questão. Eu já estou me demorando, até não, né? Mas essa aula está parecendo longa. A última questão iria ser a mais difícil se eu não tivesse já preparado o terreno para vocês. A última questão é para qual que é o ganho máximo K para que não ocorra sobressinal. Deixa eu apagar aqui. Pessoalzinho, ó. O que confere a um sistema sobressinal? Quais são as duas coisas que acontecem na função de transferência que geram sobressinal na resposta? Fudeu, meu Xiaomi aqui desligou? Não, estamos aí, só bom. pensando para você. Bom, né? São duas coisas. Né? O ganho desse elevado é uma... Não. O ganho DC só me diz aonde que eu vou tender, não como. Para onde que eu vou tender, né? Por que esse carinha aqui ele tem sobressinal, pessoal? Na verdade, não o ganho DC, o ganho daquele integrador que vem antes, se for muito elevado, antes da planta. O ganho do integrador, ok, ele vai gerar sobressinal, mas ele gera sobressinal na resposta, porque o que vai acontecer com os polos, matematicamente falando? Eles vão ter oscilação, vão ser complexos? Vão ser complexos, exatamente, tá, pessoal? Quando eu tenho raiz complexa ou num sistema de segunda ordem pura, ou raiz complexa dominante, eu vou ter sobressinal. Essa é a primeira causa de sobressinal. Raiz complexas dominantes. E, claro, a gente vai estudar mais tarde que essa raiz complexa ela surge por um ganho, muito provavelmente, né, deixa eu me corrigir, muito provavelmente por um ganho elevado, que é o caso aqui. Vocês viram que para ganho 10, o sistema teve sobressinal. Tá? Para ganho 1,5, não teve. Compreenderam? Matematicamente, esse ganho elevado originou uma raiz complexa. A outra causa de sobressinal foi a que a gente viu na aula passada, que são sistemas que têm zeros próximos da origem do plano, né? Na verdade, mais próximo do que todos os outros polos. Daria para se pensar
num zero lento, digamos assim, embora não seja um pensamento muito correto, né? Mas se eu tenho zeros mais à direita, né, do que todos os polos, isso vai acabar ocasionando um sobressinal por um efeito derivativo, tá? Que fique claro. Não é o caso porque aqui não tem zeros nenhum, não tem zeros. Então, se esse sistema aqui tiver raiz complexa, de fato, eu vou ter sobressinal, né? Em pequena medida, para valores pequenos de K, mas que esse sobressinal vai aumentando conforme o valor de K aumenta. E eu posso até provar para vocês. Ó. O que acontece? Esse carinha aqui, se eu casar com a forma padrão, quadrática que a gente trabalha, fica bem fácil de escrever que ômega n é raiz de 10K. Como 2xi ômega n é igual a 10, eu posso concluir que o meu fator de amortecimento vai ser 10 sobre 2 vezes raiz de 10K. Todo mundo viu isso, né? Eu só casei aqui termos da equação característica, né? Isso aqui vai ser o ômega n, né? Substituir o ômega n aqui, e eu sei que 2xi ômega n é igual a 10. 2xi ômega n é igual a 10. Tá? Então, o que acontece? Se eu aumento K, automaticamente o fator de amortecimento diminui, ou seja, a raiz vai ser mais arregaçada, como eu gosto de falar. Mas ela só vai ser complexa no momento em que o xi for menor do que 1. Né? Para xi 1, eu tenho o caso limite, que é quando as raízes são reais e repetidas. Por um valor de k maior do que esse limite, as raízes vão ser complexas e eu vou ter sobressinal. Tá? Então, basicamente, eu vou ter que verificar qual que é o valor de k, né, que faz com que o meu xi seja 1. É um jeito mais fácil de pensar, na minha opinião. Então, eu vou ter que verificar. Ó, 10 sobre 2 raiz de 10k, isso tem que ser igual a 1. Tá? Daí isso aqui vai para lá. Né? Isso aqui vai para cá. Na verdade, eu tiro que raiz de 10k é igual a 5. Né? Daí eu posso levar ao quadrado dos dois lados. 10k igual a 25. K igual a 2,5. Tá? Então, o que eu concluo bem rápido, só olhando a forma padrão, que se o meu K for maior do que 2,5, o meu sistema vai apresentar sobressinal. Tá? Sem resolver nada, né? Eu não apliquei Bhaskara, eu só casei termos e já cheguei nessa conclusão. Um detalhe, pessoal, vocês faziam exatamente isso para circuitos elétricos, né? Só que trabalhando com CLR. Vocês se lembram que vocês calculavam a resposta superamortecida, subamortecida, criticamente. Mesma coisa, mesma merda. Vocês estavam indo atrás do valor do xi, que deixa as raízes complexas ou não. Sistemas subamortecidos são sistemas com raízes complexas, né? Entenderam? E, professor, ali debaixo da raiz, o que está escrito ali? 2 vezes. Eu isolei xi, né? Mas Então debaixo da raiz, o que está escrito? só pode ser 2 vezes a raiz do 10k. Ah, tá. Vocês não podem copiar só. Vocês têm que olhar com um senso crítico para a coisa. Né, Samuel? Não vou te dar desconto por causa da Covid. Não vou te dar desconto por causa da Covid. Tô brincando. Né, você tá melhor, meu? Tô melhor, sim. Ah, coisa boa. Tá? Mas é 10 sobre 2 vezes a raiz de 10k. Pessoal, se vocês colocarem isso em termos dos polinômios, isso aqui vai ser sempre, né, esse termo independente, que eu posso chamar de A ou B, dividido por 2 vezes o ômega n. Né? Esse vai ser sempre o valor do meu xi. Né? Então tá.
basicamente era isso para essa questão, tá, pessoal? Bem rápido eu já descobri um ganho que para o controle é bom, né, pessoal? Tá? Porque se o sistema de controle, se eu não quero ter sobressinal, e muitas vezes isso é um requisito fundamental, eu já sei qual que é o ganho máximo que eu posso usar naquele sistema, que o ganho é 2,5. E, na verdade, para esse ganho de 2,5, eu sei que as raízes elas vão estar localizadas num certo valor. Eu até posso 2,5, substituo aqui no 10, vai dar 25, raiz de 25, que eu não sei quanto é que vai dar, né? Mas enfim. Tá? O sistema vai ter uma resposta bem boa, tá, pessoal? Comparado tanto com esse carinha aqui, quanto com o primeiro carinha. Então fica como tema de casa vocês verificarem como que vai ser a resposta desse sistema para K igual a 2,5. Última questão, e na verdade ela não é tão difícil de resolver, tá, pessoal? Eu já apaguei ela aqui, mas eu vou retomar o diagrama de blocos dessa questão, né? Me corrijam caso eu cometa algum erro, mas esse carinha ele era KS mais 1 sobre S. Ele não estava em cascata, mas eu já cascatei essa porcaria aqui. E aqui, qual que era a função aqui da planta? 10 sobre S menos 2. S menos 2. S menos 2. Ali, aí que está uma das coisas que complica esse sisteminha. Ó. Tá? Eu tenho que trabalhar com esse infeliz aqui. Né? Uma coisa que vocês têm que notar, de partida, esse sisteminha aqui, ele é um sisteminha que eu posso classificar ele como o quê? Sei que é uma pergunta vaga, mas eu confio em vocês. Esse carinha aqui, ele é especial. Especial em que sentido? Pô, vocês não estão me dando trabalho na edição, hein, pessoal? Esses vão aí, eu tudo tenho que atorar fora depois. Ele é instável. Um dos polos é no Isso. Os polos no semiplano direito. O polo desse infeliz aqui, ele está no semiplano direito. Esse, pessoal, é um sistema instável, só ele. Ele, analisado sozinho, se eu aplico um sinal na bunda dele, ele fica louco. Ele vai entender, ele voa. Não pude evitar, desculpa a piada, pessoal. Tá? Mas ele é um sistema que instabiliza, ele vai divergir para uma entrada qualquer. Tá? Só que olha que interessante quando eu fecho essa porcaria dessa malha aí. Quanto é que eu falei que era o K, pessoal? 2? 2. Então eu já vou considerar, já vou fechar a malha considerando que o K é 2, tá? Então vai ficar, se eu fecho essa malha aqui, vai ficar 2S mais 1 sobre S vezes 10, S menos 2, para pum piri tiriri tiri tira. Pronto, quase lá. Vou multiplicar em cima e embaixo por S menos 2, né? S menos 2, isso, S menos 2. E vai ficar o quê, ó? 2S, S menos 2, vai para 2S mais 1 vezes 10, dividido por S menos 2, mais 2S, 20S no caso, né? 20S mais 1. Estamos quase lá. Fazendo aqui as distributivas de aba 4, eu vou ficar com 20S mais 1 dividido por S ao quadrado. S ao quadrado menos 18S mais 20. Vou calcular as raízes. Mais ou menos. Isso polos. Só que, se vocês olharem as perguntas que eu fiz sobre esse sisteminha, eu pedi se havia dominância. Esse carinha, ele tem dominância? A malha fechada dele apresenta algum tipo de dominância? Considerando aquele critério
Das raízes, sim, né? Daí Sim, tem uma mais rápida do que... Mais lenta, perdão, do que... exatamente, né? A raiz que domina a dinâmica desse sistema é a raiz em menos 1,1. Significa que esse sistema ele tem um certo tempo de estabilização, facilmente verificável por essa raiz dominante, que é de aproximadamente uns 5 segundos. Não, né? 5? Não, menos, né? Uns 4 segundos, por aí. 4 segundos ele estabiliza. Qual que é o grande problema desse carinha? Esse carinha eu faço uma segunda pergunta. Se ele vai apresentar sobre sinal. Ele vai ou não vai apresentar sobre sinal, pessoal? Só olhando ele, vocês são capazes de descobrir isso? Ele não tem raízes complexas, né? Que seria um dos critérios. Só que ele tem aquele zero ali que eu acho que pode complicar as coisas. Parabéns, parabéns, palmas para você. Né? Porque o que acontece? Ó, esse infeliz ele tem um zero. E o zero ele está um pouco à direita, assim, desse polo. Então esse é um carinha, pessoal, que ele vai ter sobre sinal na malha fechada, mesmo não tendo raiz complexa, tá? Por quê? Porque ele tem um zero. E vocês têm que notar que esse zero, ele se origina desse carinha aqui, ó. É o mesmo. Ele é literalmente ele ali, esse aqui, tá? E é esse zero, pessoal, a gente vai aprender quando a gente estudar o LGR, tá? É esse zero que torna a malha fechada estável. Esse carinha aqui é um carinha estável em malha fechada. Por mais bizarro que isso possa parecer. A malha fechada estabilizou uma planta que era em malha aberta instável. Então, se vocês fizerem a mesma dedução sem esse zero aqui, sem a presença de um zero no semiplano esquerdo, na real, vocês nunca vão ter um sistema estável. Nunca. Para ganho positivo. Tá? E nem para ganho negativo, né? Esse zero ele é necessário, pessoal, para que o sistema em malha fechada seja estável. Só que ele vem com um ônus, assim como tudo na vida, né? Ele faz com que a malha fechada seja estável, mas com sobressinal causado por ele. Ele próprio causa um sobressinal. A gente vai ver formas de mitigar isso utilizando um sisteminha em série, esse sisteminha, tá, pessoal? Mas eu quero mostrar para vocês que às vezes não é só a localização dos polos que importam, né? Eu tenho que cuidar também os zeros para fazer inferência sobre o sobressinal, por exemplo. Tá? Esse aqui é um carinha que vai apresentar sobressinal, inevitavelmente. Ele é um carinha, pessoal, que tem uma dinâmica de primeira ordem, né, porque ele tem uma raiz dominante de primeira ordem, então eu sei mais ou menos quanto tempo ele vai demorar para estabilizar. E mais, esse é um carinha que se eu calcular o ganho DC da malha fechada, se eu calcular o ganho DC desse carinha, eu vou ver que ele é 1. Então ele também tende para o valor da entrada. Percebam quanta coisa eu descobri desse sistema sem fazer a inversa, só olhando as porcarias das localizações. Eu não vou mostrar para vocês no MATLAB, mas ou no Octave, eu aconselho vocês muito fortemente a fazer a resposta ao degrau desse carinha para ver como ele responde. Faz a resposta desse carinha aqui para ver como ele responde, usando a função STEP. Tá? Vocês têm que estudar, principalmente quando estiverem desenvolvendo o nosso trabalho, sempre com o Octave aberto. Tá? É uma ferramenta muito poderosa. Tá bom, pessoal? Basicamente, por isso é hoje. Se liguem que durante o final de semana eu vou postar o trabalho de vocês, tá? E vocês vão ter aí 6 a 7 dias para me entregar. Então, fiquem também tranquilos. Assim que eu postar, eu vou avisar vocês. Até mais, pessoal. Saúde e sorte para todo mundo. Beleza, Valeu, só. professor. Boa noite. Boa noite! Valeu, professor. Boa noite, boa noite. Falou!